Pai, mais uma vez, ó Deus, é debaixo da Tua graça que nós estamos à frente e creio que todos os professores juntamente comigo hoje. Sem a Tua graça, ó Deus, no começo não estaremos aqui, sem Tua graça no meio não perseveraríamos, sem Tua graça agora não teríamos discernimento e sem Tua graça não teríamos humildade, ó Deus, para exercer aquilo que Tu nos deste. O dom é Teu e Tu graciosamente nos concedeste. Por isso eu rogo a Ti, ó Pai, que Tu uses esse ambiente, este momento, todas as classes, todos os professores, para que ministremos a Tua igreja para edificação, para admoestação, para instrução e onde houver lugar para exortação, Pai, para que tenhamos vidas retas diante de Ti e andemos nos Teus caminhos. Faça isso apesar de nós, Pai, e que da nossa boca não saia uma vírgula sequer que não corresponda ao ensino claro, cristalino e seguro da Tua palavra. É assim que nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, o tema da nossa classe hoje é santidade pessoal em meio à tentação. Santidade pessoal em meio à tentação. Eu convido você, nós vamos basear a nossa aula em duas porções das Escrituras, mas estaremos fazendo uma navegação em diversos outros textos. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá na Epístola de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. E nós leremos a porção primeira, do verso 12 até o verso 18. Tiago, capítulo 1, de 12 a 18. Relembrando que o tema é santidade pessoal em meio à tentação. Tiago 1, 12 a 18. Eu estou usando a ARA, Almeida Revista e Atualizada. Recomendo fortemente que cada um de vocês tenha a sua própria Bíblia, leia no seu próprio texto, para que possamos extrair o máximo daquilo que a palavra pode nos ensinar. Muito bem, siga aí. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Desculpe. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, e se há a possibilidade de eu ser aprovado, há a possibilidade de eu não ser aprovado, e se há a possibilidade de ser aprovado ou reprovado, então estamos diante de um teste. Nenhum teste existe cujo escopo seja a possibilidade de aprovar ou reprovar. Prossigamos. Vou retomar. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, perceba que Tiago, dentro do mesmo texto, no mesmo contexto, na mesma circunstância, ele usa a expressão provação no versículo 12, e logo a seguir no versículo 13 ele usa a expressão tentação. Ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Sublinhe, ainda que mentalmente, essa expressão, pela sua própria cobiça. Quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, a minha cobiça, a nossa própria cobiça, então a cobiça, depois de haver concebido, estamos tratando de um ato de fecundação, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte.
Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Aqui não existe nenhuma metáfora espírita que possa ser extraída de Pai das luzes. É provavelmente uma referência a Gênesis. Haja luz. Descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de variação. Pois segundo o seu querer dele, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Eu creio que todos nós aqui já tivemos a oportunidade de fazer uma decolagem ou um pouso noturno. E se você já teve essa experiência, muito claramente você deve ter percebido que nessa hora noturno, as pistas do aeroporto estão completamente iluminadas, com diversas cores em diversos segmentos, em diversas siglas. Aquilo são luminares que servem para que o piloto, junto com outros equipamentos, instrumentos e condições, possa ter uma referência para fazer uma decolagem e um pouso seguro. O que eu quero fazer neste primeiro momento da aula, nesta primeira etapa da aula, é extrair deste texto algumas referências, alguns luminares que vão nos guiar diante desse tema, santidade em meio à tentação. Santidade em meio à tentação, pessoal. Então eu quero extrair desse texto algumas percepções que vão nos balizar em relação a esse tema e o que ele pode significar nas nossas vidas. O que a Escritura tem a falar a respeito disso? A primeira percepção, a primeira premissa é que provação e tentação são partes integrantes da nossa caminhada cristã. Não existe caminhada cristã que não seja pautada por provações e tentações. Perceba que Tiago está usando a linguagem da humanidade. Ele está falando a cristãos. Ele está dizendo lá no verso 12, bem-aventurado o homem. Ele está falando ao homem. E o homem cristão, a cristãos, bem-aventurado o homem que suporta a provação. No verso 13, ninguém, e esse ninguém também é o homem, nós, gênero humano, ninguém ao ser tentado. Então a primeira percepção que nós devemos extrair é que provação e tentação são partes integrantes da caminhada cristã. Em alguma medida, parece-me que as Escrituras ensinam que o próprio Deus nos provê provações. Em alguma medida, a partir disso, eu posso concluir ou inferir que se a minha vida, a minha caminhada cristã não encontra vez por outra provações, de alguma forma o amor transformador de Deus não está se fazendo sentir na minha vida. Existe alguma coisa que está interrompendo esse fluxo. Se de um lado provações nós encaramos assim, de outro lado, tentações são provas da nossa humanidade. Quero convidar você a pensar que, se não temos a mínima percepção de que estamos sendo tentados, alguma coisa está errada. Se não temos a percepção de que estamos sendo tentados, ou de que poderemos ser tentados em diversas áreas da nossa vida, de alguma maneira pode existir em nós uma indignidade moral tal que não existe o menor alerta, a menor consciência ou resquício de consciência ativo, não cauterizado, que nos alerte. Opa! Tentação. Estão percebendo? A nossa caminhada cristã, essa é a primeira premissa que eu estou estabelecendo com base nesse texto de Tiago, a nossa caminhada cristã indispensavelmente, me surgiu qualquer outro
indissociavelmente, ela é e deve ser, em certa medida, pautada por provações e por tentações. Se assim é, ser provado, ou ser tentado, ou estar sendo tentado, não é de um lado necessariamente ou totalmente uma manifestação de desaprovação divina com a minha vida, provação, e de outro lado, tentação não é necessariamente estar pecando, não é pecado, ser tentado não é pecado. Esse é o primeiro luminar que eu quero colocar para que nós desenvolvamos o tema. Relembrando, provações e tentações são parte integrante da nossa vida cristã. Por meio de ambas, nossa fé é exercitada. Por meio de ambas, a nossa lealdade a Deus é colocada à prova. Por meio de ambas, o nosso amor para com Deus é colocado à prova. Por meio de ambas, as nossas convicções mais fulgurantes cristãs são testadas. Pelas provações com o amor transformador de Deus. Pelas tentações, pelo fortalecimento da fé. Então, primeira premissa, provação e tentação, muito longe de serem pecados, são ações necessárias e presentes à nossa vida cristã, simplesmente pelo fato de sermos humanos, pecadores, debaixo da graça de Deus. Segunda premissa que eu quero estabelecer. Nós estamos avançando para premissas para chegar a uma conclusão e uma promessa no final da aula, se Deus quiser. Segunda premissa que eu quero estabelecer. Deus é o autor das nossas provações. Porém, Deus não é o autor das nossas tentações. Deus é o autor das nossas provações, mas Ele não é o autor das nossas tentações. O termo grego usado para a palavra que foi traduzida por provação, ele expressa a ideia de que algo ou alguma circunstância que repentinamente se instalou, quebrou um padrão de bem-estar, de harmonia e de felicidade na vida de alguém. O termo em si, o substantivo, expressa essa ideia, uma quebra de padrão de bem-estar. Uma quebra de padrão de felicidade, de harmonia. O verbo, para traduzir a palavra provação, significa que alguém resolveu submeter algo ou outro alguém a uma prova, com o objetivo de descobrir-lhe a natureza, a essência do que aquilo é feito. Enquanto o termo aponta para a ideia de uma quebra de padrão na minha vida que estava instalado, alguma coisa se instalou na minha vida que quebrou o bem-estar, causou uma desarticulação na minha vida e na vida dos meus circunstantes. No mesmo passo, o verbo substantivo, o verbo a ação indica que alguém está por trás disso. E o objetivo desse alguém é submeter outro alguém ou algo a um teste, a uma prova. Para quê? Para que se descubra qual é a essência, qual é a natureza
desse outro que está sendo submetido ao teste. Isso é provação. Eu convido você a ir comigo lá para Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, eu peço que alguém, para me ajudar aí com a garganta, leia os versos 1 e 2, por favor, em voz alta. Gênesis 22, 1 e 2. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Quem pôs Abraão à prova? Deus é o autor das nossas provações. Agora percebam no que o texto fala. O texto começa: depois destas coisas. Se você andar para trás um pouquinho, ou para cima, ou para o lado, você verá comigo lá no capítulo 21 de Gênesis, os dois últimos versículos, versículo 33 e 34, estão escritos assim: plantou Abraão tamargueiras em Berseba, e invocou ali o nome do Senhor Deus eterno. E foi Abraão, por muito tempo, morador na terra dos filisteus. Percebem? Havia uma harmonia na vida de Abraão. Estava vivendo um momento de paz e de harmonia. Imaginem Abraão cantarolando no meio do pomar, plantando tamargueiras. Ele estava distante do Senhor? Não, não estava distante do Senhor. Ele tinha abandonado os caminhos do Senhor? Não, ele não tinha abandonado os caminhos do Senhor, porque o mesmo texto diz assim: e invocou ali o nome do Senhor. Isso quer dizer comunhão. Veja o verso 34, e foi Abraão por muito tempo, sabe? Aquele momento, aquele período da minha vida e da sua vida que as coisas estão remansosas, né? Que bonito, né? Remansoso. Remansoso dá a ideia daquele rio caudaloso, escorrendo, não é? Aquela coisa bonita. A vida ia muito bem. Depois destas coisas, pôs Deus Abraão à prova. Houve a quebra de um padrão. Deliberadamente alguém quebrou um padrão. E deliberadamente alguém instalou uma circunstância angustiante, aflitiva. Ponha-se por um instante na pele de Abraão, e isso é o que significa misericórdia. Quando alguém fala para você, tenha misericórdia do outro, significa entre debaixo da pele dele. Ponha-se na pele de Abraão, lá tranquilo no seu pomar, cantando ao Senhor, plantando tamargueiras, a vida toda zerada, tudo na caixinha certa, né? Tudo no compartimento certo. Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, e ele diz: eis-me aqui, Senhor. E Deus fala para ele: toma teu filho. Vejam só a forma incisiva. Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai e oferece-o em holocausto a mim. Deus é o autor das nossas provações.
E se eu tenho que crer à luz das Escrituras, devo crer à luz das Escrituras, poderia citar outros textos aqui, o tempo não me permite. Se eu creio à luz das Escrituras que Deus é o autor daquela quebra de padrão harmonioso que houve na minha vida, nós estamos caminhando para uma teologia correta, não a teologia que nós vemos aí. Então eu quero crer que Deus, se está fazendo isso, e Deus é bom, e a Escritura afirma que Deus é bom, reto e justo, eu quero crer que o propósito dele com a aprovação na minha vida é bom. Não pode ser uma equação em que 1 mais 1 é igual a menos 1. Deus é autor das nossas provações. Rapidamente, alguém abre em Mateus capítulo 1, 4, verso 1. Mateus, para otimizar o tempo, outro abre em Lucas capítulo 1, 12 e 13. Mateus 4, verso 1, outra pessoa, Lucas capítulo 1, 12 e 13, e outro Marcos 4, 1 e 2. Acho que eu fiz confusão. Vamos devagar. Mateus 4, 1. Tá certo? Muito bem. Então, deve ser Marcos 1, 12 e 13. Quem achou Mateus, para me recompor, quem achou Mateus 4, 1, leia. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto, a fim de ser tentado pelo diabo. Olha aí. Providencialmente, o próprio Pai, na obra salvífica, Ele providenciou, Ele expôs o seu Filho a uma provação. Quem conduziu Jesus ao deserto? Mas quem tentou Jesus? Eu acho que é Marcos capítulo 1, verso 12 e 13. É isso? Então leia, por favor. Em seguida, o Espírito impeliu Jesus ao deserto, onde foi tentado por Satanás durante 40 dias. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Para finalizar, para fechar, Lucas 4, 1 e 2. Lucas 4, 1 e 2. Quem achou, leia. Jesus foi cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e era levado pelo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Naqueles dias não comeu coisa alguma e terminando eles teve fome. Todos os evangelistas afirmam categoricamente num só tom. Eles afirmam: em sua providência soberana, o Pai proveu que o Filho fosse submetido a uma prova. O próprio Pai deliberou isso. E em sua providência soberana, tendo o controle de todas as coisas, quem foi o autor da tentação? O diabo. Então, queridos, essa distinção é importante para sabermos como que Tiago migrou no mesmo texto de provação, no verso 12, e falou em tentação, no verso 13. Já sabemos que Deus é o autor das nossas tentações. Desculpe, deleta. Das nossas provações, mas não das nossas tentações. Voltemos ao texto de Tiago. No verso 13, Tiago fala assim: ninguém, e a ideia do ninguém refere-se, dentre todos vós que possam estar sendo provados em vossas vidas, dentre toda a coletividade cristã que possa estar sendo provada na vida pessoal, ninguém, percebem a força do ninguém? Ninguém ouse, essa é a força do ninguém ouse, ao ser tentado, dizer: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal.
e ele mesmo a ninguém tenta. O que Tiago está dizendo aqui? Em primeiro lugar, ele está dizendo que se Deus pudesse tentar, e tentar significa de uma maneira subreptícia, induzir alguém a pecar, se Deus pudesse fazer isso, o mal já estava nele, concordam? Se ao menos a intenção fosse de seduzir, de induzir outro a pecar, aquele que está com essa intenção já está revestido do mal. Então a primeira parte da explicação do porquê que Deus não nos tenta é essa: Ele não pode nos tentar. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu tinha um colega de sala, o nome dele era Moisés, Moisés, suponho que ainda esteja vivo. E o Moisés, ele era assim um gênio em física e química. E eu ao mesmo tempo me perguntava: Deus, para que química? Né? E eu tinha alguma facilidade com português, literatura e essas áreas, de tal sorte que eu ia muito mal em física e química, e o Moisés ia muito bem, e ele ia muito mal em português. Naquele tempo, né? Haviam literaturas que nós tínhamos que ler, né, gente? Não era esse negócio de faz pesquisa, né? Aí o aluno chega em casa, vai lá no Google, escreve 4 linhas que não são dele, apresenta como são dele, espera ganhar um ok. Não, naquele tempo não, você ia para a biblioteca, né? Meu pai não tinha Coogan Larousse, não tinha Britânica em casa, então, bom, esquece isso. E eu fiz um trato com ele, falei para ele: Moisés, vamos fazer o seguinte, você me ensina física e química e eu te ensino português, literatura e essas coisas. Fechado? Fechado. Maravilha. Aí começamos a estudar juntos. Só que o Moisés era de uma família muito pobre naquele tempo. Ele passava muita dificuldade. E ele foi acometido de uma gastrite muito forte. E pasmem, naquele tempo nós não tínhamos os prazóis da vida, né? Esomeprazol, pantoprazol, nós não tínhamos isso daí. E por ele não ter condições econômicas, pasmem vocês, para mim foi também assim, mas o médico conseguiu curá-lo com leite. Ele tinha que tomar não sei quantas vezes ao dia um copo de leite, não podia passar daquele tempo, daquele espaço. Muito bem, ele foi estudar em casa um dia, nós estávamos lá no quarto estudando, aí de repente a minha mãe entra no quarto e fala assim: quer um pedaço de bolo? E ela tinha feito um bolo naquele fim de semana, Floresta Negra. Quer um pedaço de bolo? Aí o Moisés falou assim: não, dona Mariana, não posso, não quero, obrigado. Mas ele não falou por quê. Né? Aí ela virou para mim e falou: você quer um pedaço de bolo, filho? Aí eu olhei bem para o Moisés, o olho ficou fininho, e falei assim: eu adoraria, mãe, um pedaço de bolo. Uma fatia bem grande e não esquece a cereja. Mas você vai comer na frente dele? Pode ter certeza. Tínhamos liberdade para brincar dessa maneira, mas percebem o que havia dentro de mim ao fazer aquilo com Moisés? Estão percebendo? O que a Escritura está dizendo? Deus não pode tentar ninguém. No verso 13, ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Se ele tivesse o desejo de induzir alguém a pecar, ao mal, ele já tinha caído no mal. Mas esse é apenas um lado da moeda. O outro lado da mesma moeda, Tiago completa no versículo.
Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Aqui vem a terceira premissa que eu quero estabelecer na aula de hoje. De alguma maneira, o que domina o teu coração e o meu coração vai determinar em que e o nível da minha tentação. De alguma maneira, o que domina o meu coração vai determinar o nível e a área onde eu serei tentado. De alguma maneira, a tentação deve servir para nós cristãos, e até agora eu não estou no pecado. Fazendo um parênteses aqui, alguém por favor abre Mateus 6,13. Mateus 6,13. E leia em voz alta. Mateus capítulo 6, verso 13. Não os deixeis cair em tentação, mas livrai-vos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Percebam, essa é a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Percebam a oração dele. Não nos deixeis cair em tentação. A oração de Cristo não foi, não nos deixeis ser tentados. A oração de Cristo foi, não nos deixeis cair em tentação. Fechando parênteses, então eu estou aqui. Eu não estou no cair ainda, eu estou aqui. De alguma maneira, eu serei tentado por aquilo que domina o meu coração. E o nível da minha tentação corresponde ao nível de domínio daquilo no meu coração. De alguma maneira, para o cristão, para mim, para você, para todos os cristãos sinceros na face da terra, e eu ainda estou aqui, não nos deixeis cair em tentação, a tentação que aparece a mim e a você deve ser para nós um termômetro de que algum ajuste precisa ser feito na minha vida. Por isso Deus soberanamente nos provê as provações, mas a maneira como eu respondo à provação, posso transformá-la numa tentação. É por isso que Tiago migra muito rapidamente do verso 12 falando em provação, e no verso 13 falando em tentação. Aliás, queridos, com pequenas variações, muito pequenas variações, a mesma palavra no grego que é usada para traduzir provação, é usada para traduzir tentação. É a maneira como eu vou responder à provação que determinará se serei tentado. Jesus foi provado? Leia depois em casa, Mateus capítulo 4. Jesus caiu na tentação? Não. Por quê? Porque aquilo que era exterior não encontrou eco na cobiça do seu coração. Não havia cobiça no coração de Jesus. Estão percebendo porque que na mesma perícope, na mesma porção das Escrituras, com base no mesmo termo grego, Tiago sai de provação e joga para nós a responsabilidade como resposta por tentação? Procure um coração que está sedento por ganhar dinheiro a qualquer custo. E provavelmente você encontrará um homem que está viciado em apostas.
Procure por um coração que é lascivo, que nutre pensamentos e fantasias imorais constantemente. E provavelmente você encontrará um homem ou uma mulher escondida no canto de uma casa, olhando pornografia. Procure um homem que é sedento por ganhar posições na vida, por galgar posições na vida, cujo coração é dominado pela ânsia da respeitabilidade, de ter fama, de ser aclamado. E provavelmente você encontrará um homem corrupto, que corromperá e se corromperá para ter essa fama. Estão percebendo? Estão percebendo a relação estreita? Faz sentido na sua mente o que o Tiago fala agora? Ao contrário, ele sai do verso 13 dizendo: ninguém de toda essa pluralidade de vocês que está sendo provada, e ele estava falando a uma audiência que estava sendo provada, passando por várias provações, nenhum de vocês ouse dizer que estão sendo tentados por Deus. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Percebe? A tentação é aquele convite para você caminhar por algum atalho que vai te levar àquilo que o seu coração quer. A tentação é um convite para você engendrar algum mecanismo, montar algum argumento que seja um sofisma, para enganar alguém, para conseguir algo, para você chegar a algum lugar. É o que domina o seu coração, é o que domina o meu coração, que determinará o nível e a área em que eu serei tentado. Se nós respondemos no meio da provação em fé e obediência, o resultado que se espera é que sejamos aprovados. Se no meio da provação eu respondo com um coração questionador e duvidoso do caráter, da bondade e do propósito de Deus para a minha vida, eu estou migrando da área da provação e incursionando no território da tentação. Já vou liberar para o intervalo, a contragosto, mas vou. Preste atenção lá no verso 12. De Tiago, capítulo 1. Veja o que diz aí mais uma vez. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Percebam que a bem-aventurança vem pelo supor. Há uma relação estreita, muito íntima. Há um link, para atender a linguagem tecnológica de hoje. Há uma conexão de altíssima velocidade entre o suportar e a bem-aventurança. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Porque, suportando a provação, com a mente correta, armado dos princípios bíblicos corretos, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Russell Shedd disse o seguinte: se a provação fosse algo que nós rejeitássemos, ou pernicioso às nossas vidas,
independentemente de vir ou não de Deus, então o texto teria que dizer: bem-aventurado o homem que se opõe à aprovação. Ou então, bem-aventurado o homem que resiste à aprovação. Faz sentido? Meus amados, por favor, tenham muito cuidado, porque eu só vejo uma garrafa de café ali. Daqui 5 minutos a gente volta. Eu quero passar agora uma conclusão e uma promessa a respeito do que nós estamos estudando. Até aqui todos estão comigo? Antes de passarmos ao outro texto, perceba como é que Tiago fecha esse assunto nessa pequena porção das Escrituras. Queridos, até os grandes erraram. Agora me fugiu o termo. Lutero dizia que a epístola de Tiago era a epístola de palha. Até os grandes erraram. Deus é tão misericordioso conosco, né? Eu não consigo achar onde tem palha aqui. E olha que não sirvo para calçar o chinelo de Lutero. Deus é tão misericordioso conosco, né? Bom, continuando. Veja como Tiago fecha essa porção no verso 16. Não vos enganeis, meus irmãos. A tentação tem o poder de obscurecer a nossa visão a respeito das coisas e de interferir nos nossos processos mentais de raciocínio. Você começa a raciocinar de uma maneira que não é a maneira bíblica de raciocinar. Por isso Tiago arremata essa porção dizendo: não vos enganeis, meus irmãos. Se há alguma coisa de bom em algo na vida, por isso ele está falando toda boa dádiva. Se nesta vida secular você pode alcançar alguma coisa de bom, toda boa dádiva, Tiago fala, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de variação. Não existe nenhuma bênção ou algo que eu e você possamos desfrutar com plenitude de prazer e verdadeira alegria que não venha das mãos de Deus. O que as tentações nos fazem é nos oferecer caminhos alternativos para conseguir aquilo que nós desejamos, à margem do propósito e do controle soberano de Deus sobre as nossas vidas. Havia um médico em Dallas, que atrás da cadeira de atendimento dele no consultório, acho que eu já falei aqui uma vez, já devo ter falado em um monte de lugar, atrás da cadeira dele no consultório tinha uma placa grande assim, escrita: Deus é realmente bom, porque Ele cura e eu recebo. É uma piada, mas uma anedota, como diria um legítimo português, uma anedota substancial de verdade. Ele cura e eu recebo. Vamos partir para a conclusão e para a promessa. Vá comigo lá para o texto de 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10.
E eu quero ler com vocês dos versos 1 até o verso 14. 1 Coríntios, capítulo 10, de 1 a 14. Por causa do nosso tempo, eu vou fazer comentários numa leitura imersiva do texto, então acompanhe aí na sua Bíblia a leitura. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, eu quero ler do versículo 1 até o versículo 14. Paulo começa assim: Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Antes de prosseguir, é preciso que nós coloquemos o ora com que ele abriu o capítulo na significância correta. Se ele abriu o capítulo dizendo, ora, meus irmãos, não quero que ignoreis, é porque ele entrou no capítulo 10, e lembrem-se, a divisão das escrituras não é inspirada, o texto é, mas a divisão em capítulos não é. É porque ele entrou no capítulo 10, continuando a abordagem de um tema que ele começou lá atrás. Na verdade, o que ele está tratando no capítulo 10 é um tema que ele começou a abordar no capítulo 8. Volte comigo rapidamente para o capítulo 8. Percebam que no capítulo 8 ele está começando um novo tema. Quando ele diz assim, no que se refere às coisas sacrificadas, estão percebendo a linguagem dele? Ele está abrindo uma nova temática para a exposição aos coríntios. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Para provar para você que o que ele está tratando no capítulo 10 começou no capítulo 8, vá comigo lá para o capítulo 10 ainda, de 1 Coríntios, lá nos versículos 25. Não, 19 e 20. Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles acreditam é a demônios, sacrificam é a demônios, e que as sacrificam e não a Deus, e não quero que vos torneis associados a demônios. Percebe? Ele está falando do mesmo tema. Ele usou um assunto que estava dividindo a igreja de Corinto, e o tema era o seguinte: havia umas casas onde havia o sacrifício de animais aos deuses pagãos. E naqueles lugares, a carne que era sacrificada vendia-se como se fosse um açougue público. As pessoas iam lá e compravam aquela carne que tinha sido sacrificada. Mas em muitos lugares, além de vender essa carne, haviam espaços que eram verdadeiros restaurantes onde se servia aquela carne. Então haviam compartimentos naquele mesmo edifício, onde pessoas, os homens da cidade, se assentavam para jantar e tratar dos seus negócios, e comiam refeições que tinham muitas vezes sido servidas com aquela carne sacrificada aos ídolos. E o que acontecia é que os mais espirituais de Corinto não estavam dando a mínima para os cristãos neófitos de Corinto, que ao terem migrado para a fé recentemente, saído da idolatria, confundia-lhes a fé e o coração de ver que eu deixei a idolatria e o serviço aos pagãos, aos deuses pagãos, e me converti ao Deus verdadeiro, e aquele irmão que é diácono, é presbítero, é não sei lá o que, está lá no templo comendo carne sacrificada, percebe? É esse o contexto que Paulo está usando para estabelecer um princípio, que é um princípio que serve para nós hoje, e serve na questão da tentação. O princípio que ele estabelece, queridos, está logo no verso 2 e 3, mas eu vou começar no verso 1 novamente do capítulo 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. Há um tom de sarcasmo de Paulo aqui. Reconhecemos que
todos somos senhor do saber. Aí ele estabelece um princípio. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. E ele avança um pouquinho mais, no verso 2 e 3. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas perceba a dobradiça dele. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Não é a quantidade ou a qualidade do que eu sei que me recomenda a Deus. Você pode dominar toda a doutrina teológica de Karl Barth. Você pode ser expert em filosofia cristã. Dominar as obras de gente como Cornelius Van Til, Alvin Plantinga. E se você já se alegrou ao ler os escritos de C.S. Lewis, eu estou falando de um andar acima. Não é o que eu sei ou o que eu conheço que me recomenda a Deus. E uma das questões que enrustece e encrudece as nossas tentações é de fazer-nos sentir a ideia ou perceber que nós podemos tomar o nosso caminho nas nossas mãos. Queridos, Deus não se impressiona com os meus feitos, com o meu intelecto, com aquilo que eu sou, com aquilo que eu faço. Deus não se impressiona com isso. A quantidade de conhecimento que eu tenho, Deus não se impressiona com isso. Perceba o que Paulo está colocando. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. É a minha devoção a Deus que me torna conhecido por Deus. Conhecido é, como diz o salmista no Salmo 25, a intimidade de Deus é para aqueles que o temem. Estou jogando conhecimento teológico no lixo? De maneira alguma. Estou colocando o conhecimento que você deve buscar. Jesus falou, examinai as Escrituras, não apenas leia a Bíblia. Eu estou colocando o conhecimento que você deve buscar no lugar certo. No capítulo 9, Paulo traz esse princípio e o aplica a si mesmo. Ele faz uma série de 12 perguntas retóricas e a resposta a todas elas é um sim. Paulo fala assim, não tenho direito de ser sustentado pelas igrejas? A resposta é sim. Não tenho direito de ser casado? A resposta é sim. Não tenho direito de fazer alguma coisa para fazer outra? A resposta é sim. Qual é o agricultor que planta e não desfruta do seu plantio? Qual é o agricultor que trabalha e não desfruta dos frutos do seu trabalho? A resposta é sim. Mas Paulo diz, pela consciência que eu tenho ao lidar com os gentios, eu abro mão do meu direito. E aqui ele estabelece um princípio, subprincípio do primeiro. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Qual é esse subprincípio? Na vida cristã, querido, minha e sua, ter um direito não é a mesma coisa que poder exercer esse direito. Na vida cristã, ter um direito e efetivamente podemos tê-lo,
não significa que posso exercê-lo. Paulo fala lá atrás, vocês são fortes porque entendem que o ídolo nada é. Vocês têm razão, porque há um só Deus, Pai e Senhor de todos. A terra e a sua plenitude são de Deus. No entanto, se o exercício da tua liberdade cristã e do teu direito golpear a consciência fraca do outro, você está pecando contra Cristo. Porque Cristo morreu pelo outro. Na vida cristã, ter um direito não significa necessariamente que aos olhos de Deus eu estou legitimado a exercê-lo. É com essas duas estacas que nós entramos no capítulo 10. E perceba como é que Paulo encaixa o capítulo 10 no meio disso tudo. Voltemos ao capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Aqui Paulo dizendo, a pedra era Cristo, porque havia uma tradição rabínica que dizia que de fato havia uma rocha que seguia levitando o povo de Israel no deserto. Por isso Paulo acrescenta no final desse versículo, a pedra era Cristo. Voltando ao verso 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual, todos eles beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Veja o verso 5, entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ter sido tirados da escravidão do Egito não foi o suficiente. Ter sido alimentados com o maná diariamente no deserto não foi suficiente. Maná? Ué, não era filé mignon? Maná? Ter sido alimentados e a sede satisfeita no deserto não foi o suficiente. Ter achado pouso no deserto não foi o suficiente. As roupas e os sapatos e as sandálias e tudo mais que eles tinham não terem se gastado. Você tem alguma roupa no seu armário que você tinha com 14 anos? Não terem se gastado na caminhada não foi o suficiente. Ter a presença prometida do Pai, de Cristo, guiando-os com a coluna de fogo à noite e com a nuvem de dia, não foi o suficiente. Para o coração tentado, nada disso é suficiente. O primeiro aspecto da tentação começa quando a nossa cobiça é seduzida e levada a crer que o que Deus está reservando e fazendo na minha vida não é o suficiente. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Por quê? Porque eles disseram para Deus, o Senhor, os seus caminhos e o modo como o Senhor age nas nossas vidas não é suficiente. Um parêntese. Bote o dedinho aí
e vá lá para Salmos 106. Salmo 106. Salmo 106. Espero que seja 106. Salmo 106, verso de 13 ao verso 15. Alguém, por favor, leia em voz alta. Salmo 103, 13 a 15. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Não esperaram pelo seu conselho, mas deixaram-se levar pela cobiça no deserto, e tentaram a Deus no erro. E ele lhes deu o que pediram, mas pelos definhais de ignorância. O salmista, numa felicidade absurda, se é que felicidade pode ser absurda, condensou tudo isso nesses versículos. Ele diz assim: cedo, porém, esqueceram-se das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. A tentação nos torna impacientes com o que Deus está fazendo. Não esperaram por Deus, entregaram-se ao quê? Entregaram-se a quê? Cobiça. Já ouviram essa palavrinha hoje lá em Tiago? Cada um é tentado pela sua própria. Entregaram-se à cobiça e tentaram a Deus na solidão. O que ele está falando na solidão? No íntimo, lá na sua tenda, na tenda de cada um. Tentaram a Deus no coração. O que Deus fez? Concedeu-lhes o que queriam, mas fez-lhe definhar a alma. As palavras de Tiago ecoam na minha cabeça agora. Amados, não se enganem. Toda boa dádiva vem de quem? Do Pai das luzes. Verso 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Está vendo como é que Paulo está trazendo e aplicando na nossa vida? Estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as mesmas coisas, ou melhor, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Eu quero avançar com você um pouquinho mais nessa questão da tentação. Você sabe que tentador é um dos títulos de diabo, né? O nosso tentador. De alguma forma, em alguma medida, aquela pergunta que o tentador fez lá em Gênesis 3 para Eva, nos acompanhará todos os dias da nossa vida. A mim e a você. No meio da provação. E quando estivermos inclinados a responder à provação com a tentação. O tentador chegou para ela e falou assim: é assim que Deus disse? A cada momento que nós somos provados, a cada momento que eu e você somos tentados, essa pergunta está presente. Guarde isso. Se você não guardar mais nada dessa aula, se você toscanejou a aula inteira, guarde isso. Essa pergunta nos acompanhará todos os dias da nossa vida, até que sejamos glorificados. É assim que Deus disse? Seja submissa ao seu marido? Ele? Ora, querida, temos N possibilidades aí.
É assim que Deus disse que mesmo você não esperando o que deve esperar no contexto de um relacionamento matrimonial com a sua esposa, deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja? E ainda vai procurar aconselhamento bíblico? É assim que Deus disse? Ora, querido, qualquer cantinho como a internet resolve esse problema. É assim que Deus disse: honra teu pai e tua mãe, obedece os teus pais. É assim que Deus disse? Você com 20 anos... Presta atenção, isso foi escrito na pedra, sabe? Pedra, martelo, cutelo, honra teu... Ai! Pai. No tempo da inteligência artificial, iPad, honra teu pai e tua mãe. Deus só pode estar brincando com você. É assim que Deus disse que você deve estar contente com o que você ganha? E se você tiver a possibilidade de mudar, então mude, mas você deve estar contente com isso, com o seu soldo, com os seus proventos, com o seu salário? Por que o Flávio teve um bônus de 50 mil e você só ganhou 3? Ora, querido, nós dois sabemos que há jeito de você ganhar o bônus de 50 mil. De uma forma ou de outra, essa pergunta nos seguirá todo momento da nossa vida. Percebem? É assim que Deus disse. Continuando no texto, depois de Paulo dizer, prestem atenção, o que eles fizeram não agradou a Deus. E isso foi escrito para que vocês se apercebam e não tomem o exemplo deles, ou melhor, tomem o exemplo do que eles fizeram e não façam o mesmo. E aí na sequência, Paulo estabelece o que eu chamo dos 4 nãos da vida cristã. Ora, verso 6, estas coisas se tornaram exemplos para nós a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Veja no verso 7, primeiro não vos façais idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Cair em tentação é, em primeiro lugar, seguir a idolatria do nosso coração. Lembram a terceira premissa que nós estabelecemos? Eu sou tentado por aquilo que domina o meu coração. Enquanto Moisés subiu para estar com Deus e receber os 10 mandamentos, disse, esperem que eu desça. Esperar? Não vos façais idólatras, primeiro não da vida cristã, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Segundo não da vida cristã, e não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram e caíram num só dia 23 mil. Percebam que Paulo está descrevendo a escalada descendente de quem cai na tentação. De quem no meio da provação, quando foi provado e testado, não respondeu em fé, não respondeu em confiança, não respondeu acreditando no caráter bondoso que Deus estava fazendo na sua vida.
A imoralidade sempre é a manifestação externa de toda forma de idolatria. Leia Romanos capítulo 1, você verá isso. Toda a sociedade que se torna idólatra e se afasta de Deus, a imoralidade é o passo seguinte. Terceiro não da vida cristã, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Deus é bom, Deus sabe o que está fazendo, Deus tem o direito de provar a minha vida, Deus tem o direito de provar a minha fé, Deus tem o direito de permitir que obstáculos repentinos ou amadurecidos ao longo do tempo se levantem e atrapalhem o padrão a que eu estava tão bem acostumado de bem-estar, harmonia, paz, alegria, felicidade, bonança. Quarto não da vida cristã. Verso 10, nem murmureis como alguns deles murmuraram e foram destruídas pelo exterminador. A murmuração é o resultado inevitável do coração distante de Deus. A murmuração é o resultado inevitável do coração questionador a respeito dos desígnios de Deus para a vida de cada um de nós. Não lhe aguardaram os desígnios. Salmo 106, verso 7. De novo no verso 11, Paulo parece que negrita, sublinha, coloca em itálico, bate de novo na mesma tecla, verso 11. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, minha e sua, dos dias de hoje, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. E ele encerra com uma promessa e uma esperança. Esse é um dos versículos mais maravilhosos dentre de todos os outros maravilhosos que a Escritura tem em tempos de provação e tentação nas nossas vidas. 1 Coríntios 10, 13, guarde isso, 1 Coríntios 10, 13. Olha o que está escrito aí. Vamos dissecar esse versículo. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Uma das coisas que campeia pela mente daquele que está cedendo à tentação é de que aquilo que está acontecendo na vida dele só acontece com ele. Uma das coisas que campeia, encharca a mente daquele que está migrando da provação para a tentação, deixando que o seu coração se seduza, que a cobiça do seu coração o leve, é de que aquilo que está acontecendo com ele não acontece com ninguém. E que dificilmente Deus pode fazer alguma coisa com aquilo que está acontecendo com ele. Mas olha o que Paulo diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Segunda parte, mas fiel é Deus, e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Deus é tão majestosamente bondoso, justo e reto, que mesmo Ele não sendo o autor da tentação, amorosamente, por amor de você e de mim, Ele cuida para que o diabo, não perca a mão na tentação. Lembra o que aconteceu com Jó? O que Deus falou para o diabo? Você vai até aqui, daqui para frente não. Ao mesmo tempo que Paulo fala assim,
Não ache que você é o cara. Não ache que você está passando por algo que ninguém nunca passou na vida. Não ache que você é o único que está sofrendo isso ou padecendo isso. Não ache que Deus não sabe o que está acontecendo com você, ou que Deus não pode fazer nada com o que está acontecendo com você. É isso que Paulo está dizendo, não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas fiel é Deus e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Terceira parte do versículo. Pelo contrário, juntamente com a tentação, o que está escrito aí? Vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Bem-aventurado o homem que suporta. Não há tentação que não seja humana. Deus é fiel quando você está sendo tentado, ou permitindo-se ser tentado, melhor dizendo, e Ele não permitirá que o diabo erre a mão com você, ou cresça em cima de você além da medida, de modo que você não suporte. E juntamente com a tentação, Ele nos dará o livramento para que nós possamos suportar. Suportar. Não tem esse negócio de Deus pegar a gente e fazer voar por sobre as águas. Ele fará passar no meio do mar. Não tem esse negócio de Deus pegar a gente no colo e... É no meio da fornalha da situação que Deus dará a você o que você precisa para suportar. Eis a promessa. Ninguém, ao ser tentado, diga: eu sou tentado por Deus. Essa pessoa já está longe. Deus dará todas as condições para que você possa suportar a tentação. Por amor do nome dEle. Temos a garantia de que nenhuma tentação nos vence se nós não desejarmos sermos vencidos. Dallas Willard diz o seguinte: todo pecado começa com o sim interior. Todo pecado começa com o sim interior. O plano de Deus é que suportemos as provações, respondendo a Ele de maneira correta, e que nas tentações, nelas não caiamos. Saibamos identificar a cobiça do nosso coração. Para finalizar, eu quero dar uma ideia para você do que significa essa palavra suportar. Você já parou para calcular qual é o peso do telhado da sua casa? Já parou para calcular isso? Então não calcule, porque senão você pode perder o sono à noite. O que faz com que todo aquele peso e toda aquela pressão não desabe na sua cabeça são as vigas que estão estrategicamente postas naquele telhado. São essas vigas que suportam toda a pressão daquele peso. Você já calculou o peso de todas as telhas, todo o madeirame, todas as ripas? A palavra suportar nas Escrituras transmite essa ideia de que Deus nos habilitará, estou terminando, a suportar a pressão, a provação, a tentação. Porque é no suportar que a minha fé cresce e a minha devoção por Ele aumenta. Winston Churchill já disse lá atrás: as indesejáveis adversidades da vida são indispensáveis para forjar o caráter.
o grande Winston Churchill. Que Deus nos abençoe. Alguém tem alguma pergunta? Estrategicamente, nos últimos segundos? Sim. Se não temos, fiquemos em pé e vamos nos despedir. Se alguém quiser falar alguma coisa, estou à disposição. Uma oração voluntária nos despeça dessa manhã. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, que a Tua palavra nos alcançou, fruto do Teu amor, da Tua graça, da Tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua palavra é ampla e plena para que a gente busque os instrumentos que precisamos para louvar, viver e glorificar o Teu nome. Amém. Capacita a gente no dia de hoje, essa semana, nos faça lembrar, Senhor, das Tuas verdades para que a gente possa continuamente persistir, perseverar na obediência à Tua palavra. Amém. É o que eu oro, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém.